Olá, estou de volta acerca da existência, a origem da Bíblia, a palavra de Deus. Bom, na aula passada eu comecei falando sobre por que os livros estão organizados de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e os demais livros. Mostrei que não estão lá por questões de datas que foi escrito, mas por ordem de acontecimentos. Ok? Uma organização foi colocada ali e falei sobre os livros históricos. Ok? Agora, eu quero dizer por que a Bíblia está ali organizada falando sobre os livros poéticos. Os livros poéticos são 5 livros. Ok? Eles surgiram em um período geral da história de Israel. Né? Nós vamos verificar que esses livros poéticos estão relacionados à questão de poesia, filosofia, a pensamentos psicossomáticos, relacionados à tristeza, à angústia, relacionado à depressão, ansiedade, indiferença, abandono, tantas outras coisas ruins que aconteceu com os homens do passado que se repetem nos dias de hoje. Isto é, os livros poéticos estão ali para trazer as poesias de forma organizada, agradável, para alguns doce ao ouvir, outras ao ler e outras ao perceberem, ok? Então, os livros poéticos foram escritos de um modo que a Bíblia é um livro maravilhoso, veja, é livro de ler, é livro de história, é também livro de poesia. E nos livros poéticos nós temos até a organização científica relacionada à astronomia, como no livro de Jó, por exemplo, sobre a questão do funcionamento da Terra, sobre as estações. É muito maravilhoso os livros poéticos, né? Então, os livros poéticos iniciam com o livro de Jó, né? Jó é um dos livros mais profundos e poéticos da Bíblia. Conta a história de um personagem que muitos acreditam ser um livro que não é verdadeiro, acham que é uma mitologia, acham que é um conto, uma história, não uma história, mas no Novo Testamento certifica, comprova, autentica e deixa claro que Jó foi um livro real, foi uma história real, que aconteceu na verdade. E aí você vai perceber que o livro de Jó é um livro poético e filosófico. Neste livro você descobre que pessoas justas são capazes de sofrer sem dever nada. E Deus permite isso para experimentar o coração, para abençoar, para nos ensinar. Veja, o exemplo de Jó é um exemplo maravilhoso de que um homem milionário, na verdade bilionário, perde tudo e torna-se miserável, até mesmo seus próprios filhos. Depois, por sua fé em Deus, respeito, obediência e paciência, Deus o eleva acima de todos os homens daquela ocasião e dá para ele de volta o que ele mais ama, o que ele mais espera. E ao receber de Deus essas coisas, ele passa a ter de Deus muitas organizações de vida. A Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro do que ele tinha no passado, por ter sido fiel a Deus, por ter sido paciente, por esperar com paciência, por glorificar a Deus, por não murmurar, por não colocar culpa em Deus pelos seus defeitos e problemas, ok? Então, você vai ver o livro de Jó, ele termina com uma bênção que Deus dá para aquele homem que foi obediente a Deus. Já o livro de Salmos, ali estão as mais profundas revelações de Deus para mostrar que o homem tem sim seus defeitos e suas dificuldades e suas provações. Nesse livro dos Salmos, aprendemos tudo sobre a dor e também sobre alegrias, vitórias, conquistas e tantas outras bênçãos alcançadas ali. No livro de Jó, existem muitas orações, as orações por cânticos, onde você vai observar o livro de Salmos, existem muitos livros, muitos cânticos, muitas orações de que o homem precisa fazer. Então nós precisamos orar a Bíblia e orar os Salmos. No momento de alegria é importante, no momento de tristeza é excelente, na oração que você estiver fazendo. A poesia cantada em hebraico desses livros foi uma poesia muito organizada, bela e agradável. E nesse tempo, ao cantar esses hinos que estão ali nos Salmos, você vai perceber que você se identifica com o que está ali. Né? Como, por exemplo, o Pai Nosso que está no céu é Pai Nosso. Qualquer pessoa do mundo inteiro pode chamar de Pai Nosso. A sombra, por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é Israel, não é a América do Norte. Aquele que habita, qualquer um que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai fazer você ficar descansado. E tantos outros exemplos que eu poderia dar, mas o tempo não nos permite, ok? E o próximo livro, depois dos Salmos, é Eclesiastes, ok? Cantares de Salomão é um livro maravilhoso de poesia, é um livro extraordinário sobre
relacionamento de Deus com Israel, o relacionamento do marido com a sua esposa, do seu namorado, da sua namorada, né? E você tem Eclesiastes ensinamentos muito profundos, né, sobre a vida, sobre as coisas, porque Provérbios foi escrito como um quinto livro ali, relacionado ali de poesia, ele foi escrito na juventude de Salomão. Já Eclesiastes foi escrito quando ele estava velho. Em Provérbios ele mostra a beleza da doçura, do conhecimento, da sabedoria, da inteligência, da prudência. E já em Eclesiastes ele passa a observar o que ele deixou de fazer, o que ele deixou de obedecer e perdeu. As pessoas que deixam de obedecer às escrituras, à palavra de Deus, elas tendem a tomar prejuízos aos montões. Bom, pense nisso. Pense em analisar a Bíblia por esses meios do qual eu estou te ensinando e te dizendo. E com isso eu estou te mostrando que a Bíblia é, de fato, um livro sagrado, um livro de Deus, um livro à altura de qualquer mente, seja um indouto ou douto, seja um homem que sabe ler ou que não sabe ler. A Bíblia é para todos os que quiserem. Ela está ao alcance de todos. Por isso eu digo, a Bíblia é bela, doce, agradável, profunda e espiritual. Queres crescer, desenvolver? Leia a Bíblia e conheça. E no próximo mensagem eu vou falar sobre os livros proféticos e concluir essa mensagem do Antigo Testamento para você entender as divisões da Bíblia.